Olá pessoal do sexto ano, vamos dar início aí então ao nosso capítulo 10 que vai falar sobre a questão das vegetações que estão espalhadas e distribuídas em todo o globo terrestre. Lembrando aí que no capítulo 9 nós trabalhamos com a questão dos climas e a sua distribuição aí em toda a parte do globo. Vimos aí que existem uns climas variados, dependendo aí do local no qual eles estejam, será clima quente, úmido, clima frio, seco, clima frio e úmido. Então essa distribuição aí depende muito da localização que está cada um desses climas. A mesma coisa acontecerá com a distribuição da vegetação mundial. Cada vegetação aí vai depender de vários fatores físicos e naturais que vão gerar aí uma vegetação que vai depender também do porte, né, e a grande quantidade de seres vivos que vai estar contido naquela região. Então, o nosso capítulo 10 aí vai falar principalmente sobre a questão da distribuição da vegetação em todo o globo. A vegetação aí, né, e os fatores naturais. Quais são os principais fatores naturais que fazem com que haja uma grande possibilidade de vegetação, surgimento de vegetação? Então, nós temos aí chuva, temperatura e incidência de luz. Esses três são os principais elementos que fazem com que haja uma grande distribuição de forma homogênea em grande parte do globo para o surgimento aí das vegetações. Nós temos esse primeiro esqueminha aí na página do livro de vocês, no qual ele vai mostrar que em regiões com grandes temperaturas, somadas aí com grande nível pluviométrico, né, essas duas combinações aí vai fazer com que haja uma grande quantidade de vegetação, que são as florestas tropicais. Então eu tenho aqui, grandes quantidades de chuva, mais grandes quantidades de temperatura. Se for ao oposto, né, a quantidade de chuvas, eu vou ter grandes quantidades de temperatura, pouquíssimas incidências de chuva. Isso quer dizer que essa vegetação aí será uma vegetação um pouco mais escassa. A mesma coisa acontece quando baixa a temperatura nas regiões mais frias. Eu vou ter aí temperaturas bem mais amenas, aliás, bem mais frias, né? E esse frio, somado com um clima seco, faz com que haja, né, pouquíssimas tipos de vegetação, como é o caso das pradarias, dos estepes e até mesmo da tundra. Então, a vegetação ela vai surgir de acordo com a combinação especialmente de chuva, de temperatura, né, e de incidência de luz solar. Além disso, nós podemos constatar que a latitude é um fator também determinante para ter aí um surgimento de vegetações variadas. Então, aqui nas regiões próximas ao Equador, né, que é a floresta amazônica, nós temos uma vegetação totalmente diferenciada, com grande porte, né, com grande quantidade de biodiversidade. Com o passar da latitude, com o aumento aí da latitude, essa vegetação aí ela passa a ser caracterizada de acordo com o clima no qual ela vai se encontrar. Certo? Então a latitude também é um fator determinante para o surgimento de um certo tipo de formação vegetal. Vamos então falar um pouco sobre os tipos de vegetação original, né? A interação entre plantas, animais e seres vivos vivendo sob determinadas condições ambientais é a base de um bioma, ou seja, é uma combinação de plantas, animais e de outras espécies de seres vivos, vai fazer com que haja uma certa quantidade de compostos naturais e faz com que surja um determinado bioma. Lembrando, bioma, né, é uma extensa faixa da superfície terrestre dotada de semelhanças naturais em suas características, o que faz com que seja própria de um determinado lugar. Então, aí nós vamos ter uma combinação de temperatura, combinação de vegetação, combinação de animais, até mesmo uma combinação hídrica e uma combinação de relevo. Vai fazer com que surja esses tipos de biomas que são típicos de determinados locais. Como é o caso aqui do nosso mapa de vegetação do mundo original, né? Nós temos aí vários tipos de biomas, né? Nós temos aqui a floresta da Mata
A floresta aqui, que é a amazônica, né? Lembrando que a amazônica ela está sempre ligada com a linha do Equador, possui uma região bastante quente e bastante úmida, então eu vou ter floresta amazônica em toda a região cortada pela linha do Equador, né? Floresta amazônica aqui na América do Sul, floresta amazônica, porém chamada congolesa, aqui na região do Congo, né? A floresta amazônica aí chamada no Sudeste Asiático de floresta do Sudeste Asiático. Temos aí as regiões das florestas temperadas, são regiões mais frias, a tundra, que é uma vegetação que aparece em certos períodos do ano, principalmente quando chega o verão nessas regiões. Eu tenho aqui a vegetação mediterrânea, que é típica dessa região aqui, vegetação das savanas, né, aqui na África, semelhante com o cerrado aqui no Brasil. Então, dependendo da localização, vai surgir aí, com esses elementos, né, naturais, uma formação vegetal típica daquela região. Então, a primeira formação vegetal que nós vamos debater agora, que nós vamos falar agora, vai ser sobre as formações vegetais dotadas de florestas. No mundo inteiro, existem 4 tipos de florestas, tá? Nós temos as florestas equatoriais, as florestas tropicais, as florestas temperadas e as florestas boreais, certo? Essas florestas aí, elas têm em comum o porte, que é um porte alto, porém apresenta diversas características no qual nós vamos interpretar cada uma agora. Por exemplo, a floresta equatorial, né? Floresta equatorial, por quê? Porque ela se encontra toda na linha do Equador, ou seja, as regiões que são cortadas pela linha do Equador são chamadas de florestas tropicais. Quais são as principais características desse tipo florestal, né? Estão em regiões de baixa latitude, porque se encontram muito próximas ou em cima da linha do Equador, então estão em regiões de baixa latitude. São áreas muito quentes, são áreas também bastante úmidas. Além disso, apresenta uma grande heterogeneidade na sua composição, porque existe portes aí muito alto, existe plantas herbáceas, plantas arbustivas, então é bastante variada essa composição da floresta equatorial. Além disso, aí vai apresentar uma das maiores biodiversidades do mundo, esse tipo de floresta, e algumas árvores chegam a mais de 60 metros de altura. Isso quer dizer também que nessas florestas, principalmente aqui na América do Sul, nós encontramos ainda habitantes típicos daquela região, como é o caso dos indígenas e os ameríndios aqui na América do Sul. Tá? Então, aqui no livro de vocês, nós pegamos uma imagem da floresta equatorial, que é uma floresta totalmente densa, uma floresta fechada, né? Uma floresta aí que possui uma conjuntura totalmente heterogênea e no qual nós temos aí uma rica biodiversidade. O segundo tipo de floresta que existe muito aqui no Brasil é chamado de floresta da Mata Atlântica, né? Ou floresta tropical. Só tem no Brasil? Não. Em qualquer região aí que se encontra próximo às regiões litorâneas e estão em áreas tropicais, tem esse tipo de formação vegetal, que é a forma das florestas tropicais. Como ela é caracterizada? Ela é muito semelhante aí com a floresta equatorial, porém a sua diferenciação vai ser a sua localização, que ela se encontra praticamente nas regiões costeiras. Aqui no Brasil, né, e na América Central, nós temos esse tipo de vegetação. Porém, né, esse tipo de vegetação ele foi muito agredido, ele foi muito retirado para dar lugar aí à industrialização, cana-de-açúcar, café, entre outras formas aí de atividade econômica. Aqui no Brasil, esse tipo de floresta é chamada de floresta da Mata Atlântica. Infelizmente, devido a esse grande processo aí de ocupação do Brasil, de atividades econômicas, como foi falado, né, o café, a cana-de-açúcar, entre outras, esse tipo de floresta resta apenas 7% da sua formação vegetal, né? Lembrando aí que essa floresta é uma floresta aí de animais endêmicos, ou seja, animais típicos daquela região. Nós não encontramos o mico-leão-dourado em nenhuma região do planeta, apenas aqui na floresta da Mata Atlântica. Então, a floresta da Mata Atlântica do Brasil é uma floresta que requer um cuidado muito grande devido às suas espécies que são típicas apenas dessa região.
Temos também as florestas temperadas, né? Florestas temperadas, como o próprio nome diz, já são de regiões aí um pouco mais frias, né? São de regiões aí que ficam abaixo dos trópicos e abaixo aí do trópico de Câncer e do trópico aí de Capricórnio, tá? Nativa principalmente de climas temperados ou de climas subtropicais. Esse tipo florestal aí está localizado principalmente em regiões que possuíam grande desenvolvimento econômico, como é o caso das regiões europeias e das regiões lá da América do Norte. Essas florestas foram destruídas para dar lugar à urbanização e à industrialização, certo? Essas florestas aqui são chamadas de florestas temperadas ou florestas aí, esses tipos de florestas, que são as florestas temperadas, se encontram muito nas regiões norte do globo, né? A principal característica desse tipo de floresta temperada é que ela perde as suas folhas quando chega um determinado período do ano, que é o inverno. Então, para ter energia suficiente, essa energia suficiente que elas vão gerar no inverno aí, é necessário ela perder essas folhas e recuperar num período aí entre a primavera e o verão. Então, esse tipo de floresta aqui são chamadas de florestas temperadas. E o nosso último tipo de floresta, né, é chamado aí de florestas boreais, florestas de coníferas ou florestas aí de taigas. Ela possui a mesma conjuntura, os três mesmos termos. O que vai diferenciar esse tipo de floresta aí é que elas são típicas de clima frio. Climas que são aí dotados de invernos bastante rigorosos que cobrem o solo e a copa das suas árvores com neve. Então, esse tipo de floresta aí, ele é típico da região norte do globo, já que é uma região que possui bastante continente. Além disso aí, o clima que vai se encontrar vai ser o clima subpolar ou o clima frio, né? Predomina os pinheiros, são aqueles pinheiros típicos das árvores de natais, certo? E a sua madeira é bastante utilizada para a utilização da celulose, construção de móveis e também construção de casas. Aqui na imagem nós iremos perceber que esse tipo de floresta é uma floresta totalmente homogênea, né? Homogênea porque ela possui as mesmas características, todas as árvores aqui, ó, a mesma características, são semelhantes ao pinheiro, tem aí as suas folhas em forma de cone, não acumula neve nas suas copas e o chão no inverno é congelado. Então, essas foram os quatro tipos florestais que nós aí estudamos, nós aprendemos um pouco. Porém, nós temos também as savanas, né, que elas não são florestas. Por que não são florestas? Porque ela tem uma combinação de árvores, né, árvores de porte grande, árvores arbustivas e também de plantas rasteiras, que são chamadas as herbáceas, certo? Essa vegetação aí, ela é rasteira, como eu falei, né? Com caules retorcidos, certo? Com folhas um pouco menores e mais grossas, tá? Por quê? Porque ela vai apresentar aí períodos de 2 estações do ano bem frequentes, né? O inverno frio e seco e o verão quente e úmido, como está ocorrendo agora, em pleno agosto, né? Aqui na região nordeste está tendo essa grande quantidade de chuva, porém na região central do Brasil, no qual vai se localizar o clima tropical típico, né? O clima tropical continental está seco, frio e seco, não chove naquela região, por isso que ocorre aquelas queimadas, está ocorrendo aquelas queimadas atualmente. A mesma coisa nas regiões das savanas africanas, lá o clima é muito semelhante com o clima brasileiro. Aqui no Brasil nós chamamos elas de cerrado, lá na África chamamos de savana. Na Venezuela aí nós chamamos de llanos, né? E em outras regiões aí possui a sua especificidade. No Brasil e na Venezuela as áreas são utilizadas para a pecuária. O Brasil também utiliza a área para o agronegócio. Então, as regiões do Cerrado, né, as regiões lá que possuem a vegetação típica do Cerrado, está entrando um grande agronegócio do Brasil, destruindo todo aquele bioma, né? Na África, grande parte da área é ocupada por animais típicos dessa região. São animais de grande e médio porte e são animais adaptados apenas também para aquele tipo de clima e para aquela região. Temos também a vegetação rasteira, né, que é aquela vegetação com porte bem baixo, vegetação aí que é semelhante muito com o capim, né, vulgarmente aí dizendo. São as plantas herbáceas, tá? Rasteira são aquelas plantas herbáceas, aquelas plantas que são muito pequenas.
compostas por gramíneas, típicas de clima frio e seco e regiões de planícies, e é utilizada principalmente para a criação de animais e para a agricultura. As pradarias, né, que é um tipo de vegetação típica de certas regiões, principalmente regiões temperadas, as pradarias têm um predomínio aí de gramíneas, presença de arbustos, flores e pouquíssimas árvores. No Brasil, nós temos esse tipo de gramínea na região sul, que são chamados aí de pampas gaúchos, que é muito utilizado aí para a criação de animais, para a criação do gado bovino. Tá? Então, esse tipo aqui ó, de vegetação é chamado de vegetação herbáceas, pradarias, bem dizendo, né? Ela possui aí um campo totalmente verdejante com alguns arbustos espalhados. Temos os estepes, que é muito semelhante com as pradarias, porém os estepes aí possuem regiões de relevo de planícies e os estepes aí são um pouco mais ressecados, são mais de climas tropicais. E a tundra também é uma vegetação rasteira, porém com um pouquíssimo curto espaço de tempo de vida, porque ela se encontra em regiões totalmente gélidas, né? O solo totalmente congelado, e a tundra ela vai aparecer apenas quando esse solo descongela, surgindo então uma pequena vegetação aí composta de musgo, de líquens, que posteriormente, quando acaba o verão, vai ser novamente coberto de neve nessas regiões aí. E nós também temos a vegetação desértica, né, que é típica aí de regiões com um clima muito alto e baixíssima pluviosidade. Nos desertos quentes e nas regiões de clima semiárido, a vegetação é caracterizada por plantas rasteiras, ó, a maior parte possui pequeníssimo porte, são as plantas rasteiras aí. Elas possuem aí raízes muito profundas para que tem aí a capacidade de captar a água do subsolo, tá? Quase nenhuma presença aí de folhas e sim presença de espinhos para diminuir a sua evaporação e ela conseguir reter a maior quantidade de líquido no seu interior. E qual é a importância aí da vegetação para o meio ambiente? Qual é a importância aí da vegetação para a sociedade, para o planeta? Primeiro, a vegetação aí, ela sequestra o carbono e combate o aumento do efeito estufa, ou seja, a vegetação, ela depende do carbono, esse carbono aí, ela utiliza como alimento e devolve para a natureza em forma de oxigênio para os seres animais e para os humanos. Então, é muito importante termos a vegetação porque ela melhora, ela limpa o ambiente poluído pelo dióxido de carbono. Tem a manutenção aí dos recursos hídricos, né? Quanto mais você tem vegetação em um local, maior será a infiltração desse local aí e maior será a composição dos lençóis freáticos, entre outros, certo? Prevenção de enchentes, né? Porque se você tem aí uma grande quantidade de vegetação, essa vegetação aí, como foi falado, ela vai infiltrar a água que cai no solo, tá? E quanto menos você tem vegetação, maior você tem áreas impermeáveis. E essas áreas impermeáveis, como ela não infiltra, ela causa os alagamentos. Muito acontece em regiões que tem pouquíssimas árvores. A mesma coisa acontece com a prevenção do assoreamento. O que significa assoreamento, né? É quando a água da chuva ela leva para o fundo do vale, o fundo do rio, grandes quantidades de sedimentos, areia, cascalho, pedras, entre outros tipos de corpos. E esse tipo aqui ó, de efeito causa digamos assim, vai causar um grande prejuízo para o rio, já que o rio vai ficar totalmente raso, tá? O assoreamento é o rio raso, um rio sem grandes vazões, um rio que posteriormente vai secar com o decorrer dos anos. Com a vegetação, tem um impedimento dessa grande quantidade de massa cair dentro do rio, causando assim, né, um maior alívio para o próprio rio. Manutenção do ar, né? Porque a gente viu aí que as árvores ela rouba o carbono e transforma em oxigênio, né? E com isso aí também as árvores, como são seres vivos, elas transpiram e essa transpiração vai fazer com que o ar ele fique umidificado e a gente não tenha aí problemas com a respiração, com secura no ar, tá? Além disso, melhora a qualidade do solo, porque as próprias árvores aí, ela constituem e soltam camadas orgânicas que adubam o solo em uma determinada região, certo? Então, pessoal,
Para finalizarmos aí, vocês ficam com a atividade da página que vai da 104 até a página 106. Qualquer dúvida, entraremos aí nas nossas próximas aulas online e vocês podem tirar as possíveis dúvidas que vieram do capítulo 10, que fala aí, né, e falou aí sobre as vegetações, tá? Logo mais, ficam aí com as atividades. Até mais!